é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o governo brasileiro que decidiu contratar um software para rastreamento de criptomoedas, né? Vocês sabem, o governo Lula fez recentemente um aumento de IOF para roubar mais o povo brasileiro, e aí muita gente começou a usar criptomoedas para fugir do IOF, e aí o governo Lula está dizendo, não, tem que rastrear isso, daí tem que descobrir se as pessoas estão usando criptomoedas para fazer coisas erradas e coisa e tal. E aí, qual que é o problema dessa história? O problema dessa história é que rastreamento de criptomoedas é impossível na prática você comprovar alguma coisa. Dá para você ver em determinadas situações, dá para você saber como é que o dinheiro circulou, de que carteira que foi, para que carteira que foi, mas isso você consegue fazer em algumas situações. Na maior parte das vezes é impossível você rastrear criptomoedas no final das contas. Existem vários sistemas que fazem rastreamento. Como é que funciona o rastreamento de criptomoedas? Tem algumas carteiras que você sabe por definição de quem que são, né? As grandes corretoras, por exemplo, até por motivo legal, elas têm que declarar lá nos Estados Unidos, eu não sei se aqui no Brasil também, quais são as carteiras que elas têm, né? Então ela tem uma carteira de Bitcoin lá, que ela mantém o Bitcoin de todos os clientes dela. Ela sabe internamente quem que é o Bitcoin, mas para todo mundo é uma carteira só para todos os clientes, ou algumas carteiras, né? Às vezes eles quebram para poder, por questão de segurança, né? Mas na prática, você não sabe para onde é que vai essa transação, porque, por definição, as carteiras são anônimas, né? Vamos entender isso daqui. Por que o governo vai contratar esse serviço? Ok, ele pode contratar esse serviço, pode ser que em algumas situações ele consiga identificar transações, mas a verdade é que fora o caso de ser uma coisa muito explícita, ele não consegue fazer muita coisa não, vou explicar para vocês. Essa notícia foi sugerida por André Miner, Forebs e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o governo brasileiro vai contratar um serviço de rastreio de criptomoedas, né? O que é rastreio de criptomoedas? Vocês sabem, a blockchain do Bitcoin ela é pública. Todo mundo tem acesso à blockchain do Bitcoin. É só você entrar aqui, ó. Essa daqui é a blockchain do Bitcoin. Aqui você vai em mempool.space. Aqui está mostrando a blockchain do Bitcoin. Se você pegar qualquer parte aqui, ó, você vai ver aqui, ele está carregando as transações aqui. E se você pegar as transações aqui, ó, você vai ver que, deixa eu pegar essa transação aqui. Aqui, ó, saiu do endereço da Coinbase. Ah, não, essa aqui é a primeira transação, é a Coinbase. A transação Coinbase é a transação que vai para o minerador, né? Então foi para a Mara, né? Deixa eu pegar uma outra transação qualquer aqui, essa transação aqui, por exemplo. Então, uma transação que saiu deste endereço aqui, que a gente não sabe onde é que é, e foi para esses dois endereços aqui. Então você sabe de onde saiu e para onde foi o Bitcoin nesse caso aqui, né? E tem todas as informações aqui, qual que foi o valor, quantos Bitcoins que foram, 0.00038 Bitcoins e não sei o que lá. Então você consegue rastrear essas coisas todas. Agora, o que acontece? Algumas dessas carteiras você sabe de onde é que elas são. Então pode ser uma carteira, por exemplo, da corretora Binance. Pode ser da Binance. A Binance está fazendo um lançamento de Bitcoin de tal carteira dela para uma outra carteira em algum outro lugar. Se você for na Binance, você sabe de quem que é originalmente esse Bitcoin, porque a Binance ela é obrigada a saber as pessoas que estão cadastradas na Binance, quantos Bitcoins tem cada uma, e quando a pessoa deu uma ordem para vender os Bitcoins dela, né, a Binance sabe rastrear de quem que é esse Bitcoin lá dentro da carteira dela, né? Agora, o problema existe quando você tem as carteiras que são não custodiais, ou seja, que não ficam em nenhuma corretora. Você pode, você mesmo, criar a sua carteira. Eu já mostrei para vocês aqui algumas carteiras que podem ser criadas aqui. Você pode ter uma carteira na sua máquina, né? E essa carteira na sua máquina não tem como o governo saber onde está essa carteira, tá? Uma das grandes coisas que o Bitcoin tem é justamente essa dificuldade de você ligar o IP da máquina à carteira. Porque lembra, ao contrário do que muita gente pensa, quando você faz uma transação de Bitcoin aqui, ó, as pessoas acham às vezes que você está mandando uma mensagem de uma carteira Bitcoin para outra carteira, então teria o IP da pessoa aqui. Não, não é isso. A carteira Bitcoin, a transação Bitcoin, ela meramente assina com uma chave pública que só aquela carteira que recebe pode decriptografar com a chave privada. Então, não é transmitido nada para lugar nenhum, né?
Quando você tem a chave privada, você recebe o dinheiro porque só você consegue decriptografar aquilo ali. Mas isso não é mandado para você. Você pode estar com a sua carteira offline. Você pode criar uma carteira, tirá-la totalmente offline, não tem nenhum computador na sua carteira e as pessoas continuam mandando dinheiro para você e você pode recuperar esse dinheiro. Basta você montar uma carteira, botar as palavras-chave ali e você recupera esse dinheiro. Então, não tem como saber como ligar você a uma carteira. Bom, o que esse pessoal pode saber, porém? Quando é uma quantidade muito grande de dinheiro que você consegue identificar pelo valor, você consegue ver esse dinheiro indo de fulano para Beltrano, para Cicrano, não sei o que lá e coisa e tal. Ainda assim é diferente você conseguir provar que esse dinheiro foi para uma pessoa. Porque mesmo que esse dinheiro saia de uma corretora, passe por várias carteiras no meio do caminho e chegue na outra corretora, primeiro que o Bitcoin é fungível, então você não sabe se é aquele Bitcoin original que está chegando lá. Pode ser um pedaço dele, juntado com outro pedaço de outro lugar. Né? E aí quando chega na outra corretora, você sabe para quem que foi. Então você conseguiria ligar de quem saiu para quem chegou quando entre corretoras. Mas no meio do caminho você não consegue. E no meio do caminho pode ter muita mudança nisso daí. Pode ser entre pessoas. Peer-to-peer é exatamente isso. Eu quero vender para alguém, eu mando o Bitcoin para a pessoa faz um depósito na minha conta. Acabou, resolvido o problema. Uma transação perfeitamente válida e legal entre duas pessoas. O governo não tem como rastrear isso. Não tem como ele saber isso, né? Veja, lá no canal Safe Source eu falo sobre alguns bugs que aconteceram ao longo da história do Bitcoin que permitiam o rastreamento entre a carteira e o endereço IP daquela carteira. Então havia essa possibilidade quando você usava uma carteira ligada ao seu Bitcoin Core, ao seu nodo Bitcoin, né? Por isso que muitos mineradores até hoje usam uma estrutura de você ter o seu nodo Bitcoin, que você faz a mineração e que você tem os seus Bitcoins separado do nodo Bitcoin que está na rede. Então como é que é essa estrutura de nodo dual? Você tem um servidor Bitcoin que está ligado na rede Bitcoin normal, mas você não tem nenhuma carteira ali. E aí você tem um outro nodo Bitcoin, que é o nodo Bitcoin que você faz a mineração, que tem a sua carteira para mineração, que tem tudo ali dentro, e aí você configura esse nodo Bitcoin para só conectar com esse outro nodo seu que está na rede Bitcoin. Então, ou seja, o seu nodo só é acessado por esse outro nodo que também é seu, e esse outro nodo que está acessando com a rede inteira. O seu nodo interno funciona do mesmo jeito, você pode fazer mineração, pode fazer a coisa toda, e você não tem o risco desses bugs que aconteceram no passado, em tese não acontecem mais hoje, mas o pessoal fica com receio e vai que descobrem um outro bug que você consegue descobrir, né, a ligação entre a carteira e o IP. Só para te dar uma dica, como é que era um desses bugs, né? O nodo Bitcoin ele só propaga as transações que são válidas. Então, o que fazia? Você mandava uma transação que era inválida para aquela carteira que estava naquele nodo. Aí, se aquele nodo propagasse para outros nodos, você sabia que a carteira não estava ali. Aí antes ele parava ali, ele não propagava porque ele sabia que estava errado, porque ele tinha a carteira e sabia que a transação estava errada, aí não propagava aquela mensagem. Aí você sabia que aquele IP é daquele nodo. Então você ligava, entendeu? Você ligava a carteira da pessoa ao nodo. Isso foi uma das falhas que havia nos primórdios do Bitcoin. Não acontece mais. Você tem as versões mais novas do Bitcoin, Node, não acontece mais isso. Mas ainda é arriscado esse tipo de coisa. Então as pessoas preferem não fazer mais a mineração no mesmo nodo que está exposto na rede por conta disso. Se você tem muitos Bitcoins, se você tem uma carteira de Bitcoins muito grande, eu recomendo também que você use esse modelo de dual node, né? Você tem um nodo principal ligado na rede e o outro nodo onde está realmente a sua carteira, ele fica escondido e só fala com esse nodo seu, né? Ou seja, com esses controles simples, é impossível o governo rastrear isso. Mas mais do que isso, tem um outro problema que é o seguinte. Esses programas todos que existem, que essas ferramentas de rastreio todas que existem, elas são sugestões. Existe uma probabilidade tal de tal Bitcoin ter saído de tal lugar, ido para tal lugar e ter chegado em tal lugar. Eles não garantem que isso aconteceu. Não tem como eles garantirem com certeza isso daí, né? É verdade que, infelizmente, a justiça americana tem usado esses programas de rastreamento para dizer que, não, se o programa falou que é, então é porque é. Mas a verdade é que não tem como o programa saber que aconteceu desse jeito, porque o Bitcoin é fungível, né? Então é como se dar dinheiro para alguém, como é que você vai dizer que aquela célula, você pagou alguma coisa na farmácia, aí o farmacêutico pegou aquela nota que você pagou ele e comprou alguma coisa ilegítima, sei lá, comprou droga no morro. E você não tem culpa disso. A sua nota de 50 que você pagou
foi usada para isso, mas você não tem nada a ver com isso. Você comprou alguma coisa na farmácia do cara. É a mesma coisa o Bitcoin que passou de uma pessoa para outra, e aí você está dizendo, ah, não, mas esse Bitcoin originou lá num golpe que teve lá atrás, alguém roubou alguém, não sei o que lá. Bom, não tem como saber. Ou então de outra forma, né? Alguém roubou o banco. E aí aquela nota que foi roubada foi passada para a farmácia e você recebeu de troco aquela nota. Ué, essa nota é fungível, você não tem como saber, você não tem nada a ver com roubo de banco, né? Você recebeu aquela nota numa outra transação. E esse é o problema. Por isso que é impossível você comprovar esse tipo de coisa na prática. Infelizmente, como eu falei, o governo, como tem a justiça na mão, ele costuma usar isso daí, forçar isso contra as pessoas. Mas a verdade é que na prática é complicado. Esses sistemas de rastreio não conseguem provar que o Bitcoin foi de um lado para o outro. Eles são extremamente leves, raramente conseguem identificar de fato quando a carteira é de alguém ou não é, não tem como saber, não tem nenhuma ligação direta com a pessoa. E na justiça, só quando o Estado quer te sacanear, que ele vai tentar usar isso contra você, né? Então, assim, eu vejo isso aqui como... É lógico que o governo brasileiro vai tentar fazer isso, os governos do mundo todo estão tentando fazer isso, mas não vai conseguir, vão perceber rapidinho que isso aqui é inútil no final das contas.